E seguindo nosso pensamento sobre genética, vamos falar agora sobre o dihibridismo. Dihibridismo? Sim, dois híbridos. Já falamos sobre o monohibridismo no módulo anterior. Assiste lá na playlist da genética, vê lá anteriormente o que é o monohibridismo. Na verdade, ele fala um pouquinho para você, a maldade de pedir para você assistir lá, né? O monohibridismo é quando você estuda a herança de um par de genes por vez. Uma característica ligada a um par de genes. Por exemplo, o exemplo mais clássico, eu acho, de questões de vestibular, o albinismo. O albinismo é uma doença genética onde a pessoa não forma pigmentação da pele. E um par de genes define se a pessoa é albina ou não. Se esse par de genes é recessivo, a pessoa é albina. Se esse par de genes é dominante, a pessoa não é albina. Sendo que a pessoa que não é albina tem dois genótipos possíveis. Ela pode ser homozigota dominante, azão-azão, ou pode ser heterozigota, azão-azinho. E o albino é o homozigoto recessivo, azinho-azinho. Quando você estuda a herança de uma característica determinada por um par de genes, você estuda o monohibridismo. Por que monohibridismo? Porque se você cruzar azão-azão com azinho-azinho, dá um híbrido, uma mistura, um azão e um azinho. Beleza? Agora a gente vai falar do dihibridismo. Aqui nós vamos estudar características geradas por dois pares de genes ao mesmo tempo. Ué, mas esses genes trabalham juntos ou separados? Depende, vamos ver isso. No dihibridismo a gente está preocupado em trabalhar com dois pares de genes ao mesmo tempo, ver como ocorre a herança desses pares, tá legal? Só para te dar um exemplo aqui, ó. Imagina que um par de genes é o par do gene A e outro par de genes é o par do gene B. Esses pares de genes podem estar ou não no mesmo cromossomo. Como assim, Rangel? Você pode encontrar, por exemplo, ó, o gene azão e o gene azinho, o locus deles, o lugar onde ele se encontra no cromossomo, nessa posição do cromossomo, e no mesmo cromossomo nós temos o locus gênico referente ao gene B. Então, um único cromossomo com os dois pares de genes. É uma das formas que o indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho pode aparecer para você. E a outra forma? A outra forma é o par de gene A estar em um par de cromossomos, tá aí o locus gênico dele, e o par de genes B estar em um outro cromossomo. Então são duas formas que o indivíduo dihíbrido, duplo heterozigoto para azão, azinho, heterozigoto para bezão, bezinho, podem aparecer. Mas não sobre o dihíbrido, tá? Podia ser um cara aqui azão, azão, bezão, bezão, ou azinho, azinho, bezão, bezinho, várias combinações diferentes que existissem entre esses pares de genes. Tá legal? Só que o gene A com suas duas cópias no cromossomo grande e o gene B com as duas pequenas, os dois no pequeno. O gene A e o gene B com suas cópias no cromossomo grande. Quando você tem os genes aparecendo em cromossomos separados, em cromossomos homólogos separados, ó, esse grande é homólogo a esse pequeno é homólogo a esse. Os pares de genes aparecem em cromossomos homólogos diferentes. Nesse caso aqui, o dihibridismo está respeitando o que nós chamamos de segunda lei de Mendel. Quando pensamos de acordo com a segunda lei, os genes A e os genes B aparecem em pares de cromossomos diferentes. Quando os genes A e B aparecem no mesmo par cromossômico, nós dizemos que está acontecendo aqui uma ligação gênica. Ligação gênica. Por que ligação gênica? Porque os genes estão no mesmo par de cromossomos. Não se assuste que várias vezes a ligação ou vinculação gênica aparece com o nome em inglês. A ligação gênica também pode ser chamada de linkage. Olha, eu não sou bom na pronúncia em inglês não, tá? Então se você já ouviu a pronunciar de outra forma, deixa com a pronúncia que você ouviu aí. Como a sua prova ela é escrita e não discursiva, não oral, então pode ser até discursivo, mas não oral, então o linkage é assim que a gente escreve, é assim que eu falo na minha improvisação, tá legal? Ligação gênica ou linkage, os dois pares de genes do mesmo par de cromossomos. De acordo com a segunda lei de Mendel, os pares estão em cromossomos diferentes. Você lembra da primeira lei de Mendel? Lembra mesmo? Se não lembra, olha aqui rapidinho. Primeira lei de Mendel é só para você lembrar. Quando a gente falava de primeira lei de Mendel, você estudava ela no monohibridismo. E aí você tinha um único par de genes sendo transmitido para o filho. O indivíduo, por exemplo, era azão-azinho. Aí, essa célula sofrer meiose, ela podia formar dois gametas diferentes. Um gameta contendo o gene azão
e um gameta contendo o gene Azinho. O gene Azão é dominante sobre o Azinho quando estão juntos, né? A gente sempre bota a letra maiúscula como a dominante. A chance de você mandar Azão para o seu filho é igual, maior ou menor do que a chance de você mandar Azinho para o seu filho. A chance é totalmente igual. Apesar do Azão dominar o Azinho, na hora de formar o gameta, a possibilidade de mandar o Azão para o filho é a mesma de mandar Azinho. A primeira lei de Mendel também é conhecida como lei da distribuição igual. A probabilidade de mandar Azão é igual a de mandar Azinho. Só que agora a gente vai conhecer essas duas características do hibridismo separadamente. Começando com a segunda lei de Mendel. Está ali do lado, ó. Falando da segunda lei de Mendel, essa é uma lei que também tem um nome especialzinho para ela, uma definição na lei. Essa lei é chamada de lei da segregação independente. Deixa eu botar um G maiúsculo e minúsculo aqui para tirar essa cauda do G que eu coloquei aqui embaixo, tá? Lei da segregação independente, vou botar a cauda que vai ter espaço. Lei da segregação independente significa o quê? Independente. Significa que na hora de formar os gametas, os genes A e B, por estarem em cromossomos homólogos diferentes, não dependem um do outro. Como assim, Rangel? Deixa eu te mostrar. Vamos imaginar que seja um indivíduo, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Um indivíduo de híbrido, duplo heterozigoto. Bem, quando você forma a gameta, quando você tem um indivíduo assim, ó, diploide, com pares de genes, o gameta tem apenas um cromossomo de cada tipo. Como assim? Essa célula aqui, se eu fizer disso uma célula, ó, essa célula aqui, ela possui 4 cromossomos. O número diploide dela, o número 2N dela é igual a 4. Mas por que 2N, Rangel? Por que não é N? Porque eu tenho um par, 2 pares. Os cromossomos estão impares. Por isso, 2Ns. 2 ploidias. 2 cargas gênicas. Do cromossomo grande e do cromossomo pequeno. Quantos cromossomos grandes eu tenho? Tenho 2. Quantos pequenos eu tenho? 2. 2 cargas gênicas. 2 do grande, 2 do pequeno. Por isso, o cara é um indivíduo diploide. E o número diploide desse cara é de 4 cromossomos. 2N igual a 4. Na hora de formar o gameta, eles vão formar gametas haploides. Esses gametas haploides terão metade do número de cromossomos. Então, quando for formar a gameta, os gametas serão haploides, vou colocar aqui, ó, haploides, com 2 cromossomos cada. Metade da carga gênica. Agora, como é que serão formados esses cromossomos? Esses cromossomos vão ser formados separando cada par de cromossomos. Como assim separando? Olha só. Esse cara vai mandar Azão para um gameta. Deixa eu botar aí em vermelho para seguir as cores e ficar mais fácil de ver, né? Esse cara vai mandar Azão para um gameta. Esse par de cromossomos vai mandar um dos B. Quando eu mando Azão para o meu filho, quando eu mando Azão no gameta para o meu filho, quem vai junto do Azão? Vai junto Bzão? Vai junto Bzinho? Ou tanto faz? Tanto faz. Como é que você sabe que tanto faz? É só olhar o nome da segunda lei de Mendel. A segunda lei de Mendel é a lei da segregação independente. Você sabe ou lembra o que é segregar? Segregar é separar. A separação que ocorre entre os genes B não depende dos genes A. Então, quando eu mando esse cromossomo contendo Azão para o meu filho, pode ir junto a ele o Bzão, ou pode ir junto a ele o Bzinho. Como assim, Rangel? Ó, o Azão pode ir ou junto do Bzão, olha o Bzão vindo aqui, ó, ou junto do Bzinho. Se o Azão formar gameta com Bzão, gameta Azão Bzão. Se o Azão formar gameta com Bzinho, gameta Azão Bzinho. Agora, você também poderia mandar o Azinho para o seu filho. E se o Azinho for para o seu filho, ele pode ir ou com Bzão, ou com Bzinho. Então, o Azinho, ele pode ir com Bzão ou com Bzinho. Se ele for com Bzão, ele vai formar um gameta Azinho Bzão. Se ele for com Bzinho, ele vai formar um gameta Azinho Bzinho. Então, quando essa célula aqui
vai formar os gametas dela, ela segrega de forma independente. Se o Azão vai para o filho, pode ir ou o Bzão ou o Bzinho, tanto faz. Se o Azinho vai para o filho, pode ir o Bzão ou o Bzinho segregando independentemente. Qual é a possibilidade de formar cada um desses gametas? Uma em 4 possibilidades do Azão Bzão, 1/4 é igual a 25%. Uma em 4 possibilidades do Azão Bzinho, ó, 1 em 4, 25%. E essa chance se repete em cada um dos casos. Então, na segunda lei de Mendel, o que ocorre é a segregação independente. Na hora de formar os gametas, a segregação do par de genes presentes em um cromossomo não depende da segregação do par de genes contido em outro cromossomo. Essa é a base da segunda lei de Mendel. Tá legal? Vamos ver efetivamente ela, mas vamos ver efetivamente no próximo vídeo. Tira o print, aproveita aí e no próximo vídeo você vai ver como é que a gente vai trabalhar com isso aí na prática. Beleza?